Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos para a nossa videoaula de hoje com o tema: você sabe avaliar a hérnia de disco lombar sem exame de imagem? E hoje a gente sabe, essa é uma pergunta proposital, né? Para a gente possa desenvolver o conteúdo aqui dessa videoaula, justamente porque a gente sabe que não dá mais para ficar confiando muito em exame de imagem. Haja visto que muitos pacientes assintomáticos apresentam muitas vezes as mesmas disfunções ou as mesmas lesões, processos degenerativos, hérnia de disco, espondilólise, espondilolisteses, muitas vezes até osteófitos, falando da coluna cervical, por exemplo, mielopatias, muitas vezes assintomáticos, né, sem sintomas nenhum. Então, apenas avaliar o paciente de acordo com os achados radiológicos, ressonância, tomografia e raio-x, fica muito pouco para que nós consigamos identificar a verdadeira causa do nosso paciente, tá? Então, nós precisamos ter um olhar um pouco mais abrangente, né? E a gente sabe que a hérnia de disco, ela é uma patologia que o exame complementar, ele ajuda muito. Mas, mesmo quando o paciente chega aqui no meu consultório com o exame complementar, eu vou verificar esse exame por último, ele é o último item da minha avaliação. Então, primeiro, eu levanto todas as informações de anamnese com esse paciente para tentar encontrar, eu vou passar o primeiro slide aqui, ó, os padrões de sinais e sintomas que podem acontecer numa hérnia de disco lombar. E muitas vezes o paciente nos dá muitas pistas que ele realmente tem uma hérnia de disco. Você tem que aprender a conversar com a coluna dele. Você tem que aprender a conversar com ela para ela ir passando para você essas dicas, essas pistas que você pode estar de frente para um quadro de hérnia discal. Então, é muito importante reconhecer esses padrões, né? O exame complementar, eu vejo ele por último, porque ele me contamina. Ele me contamina no sentido de fazer com que a mente fique tentando buscar aquilo que está escrito no exame de imagem. E muitas das vezes me faz perder essas pistas que a coluna do paciente me mostra e que pode passar despercebido caso eu fique muito focado ali no exame de imagem. Tá? Então, muito importante reconhecer esses padrões. Vamos tentar entender quais são esses padrões de reconhecimento da hérnia discal lombar, né? O primeiro padrão, que é um padrão postural, que é uma postura antálgica, né? Uma posição adotada pelo paciente para evitar uma dor ou para tentar amenizar os seus sintomas. O primeiro padrão é esse padrão aqui, que é um desvio lateral do tronco, associado a um desvio contralateral do quadril, que nós chamamos de lateral shift, ou você pode encontrar também na literatura como shift lateral ou desvio lateral. Esse desvio, ele se assemelha, lembra uma escoliose estrutural, né? Porém, com a diferença de que ele aparece no paciente nesse momento de crise. O paciente, ele vai relatar para você que ele não tinha uma coluna torta assim, né? Igual você está vendo aqui na imagem. Essa coluna, ela acabou sofrendo esse desvio junto com o aparecimento dos sintomas na coluna lombar do paciente. Então, quando o paciente chega assim no meu consultório, eu automaticamente já reconheço essa postura, que é uma postura de fácil observação, e ao reconhecer essa postura, o corpo dele, a coluna dele, já está me dando indícios, me dando pistas que ele pode estar em plena crise de hérnia discal lombar. Essa postura, ela é realmente muito linkada à hérnia de disco, porque outras estruturas não são capazes de colocar o paciente nessa posição antálgica. Então, por exemplo, pontos gatilhos musculares não conseguem fazer esse desvio,
Há dores que advêm do sistema ligamentar lombar, não coloca o paciente nesse desvio. Dores facetárias, dores articulares, não levam o paciente a esse desvio. Tá? Então, para que o paciente apresente esse desvio antálgico, a hérnia de disco é o tecido que mais se conecta com essa informação do shift lateral. Tá? Então, o primeiro passo aqui, coloca o paciente de costas para vocês, pede para ele tirar a camiseta para que você possa reconhecer esse padrão. Tá? Esse desvio, ele pode ser o que nós chamamos de desvio homolateral, onde eu tenho o desvio para um lado, para o mesmo lado dos sintomas, ou eu posso ter um desvio contralateral, onde eu tenho um desvio do lado oposto aos sintomas. Então, eu vou colocar um cenário aqui, só para você entender, o meu apontador a laser, ó, esse aqui é um desvio direito, tá? Porque o nome do desvio, ele se dá pela parte superior do tronco. Então, o nome do desvio se dá pela parte superior do tronco. Tem que tomar cuidado, porque o nosso olho vai direto na pelve, né? Não é a pelve que determina o desvio, certo? Então, aqui eu tenho um desvio direito, parte superior do tronco desviada para a direita, com a pelve desviando à esquerda. Tá? Esse é o desvio lateral direito. Quando eu tenho sintomas para o lado direito, por exemplo, uma irradiação para membro inferior direito, eu tenho um desvio homolateral ou ipsilateral. E quando eu tenho um desvio direito com sintomas no membro inferior esquerdo, eu tenho um desvio contralateral. 95% dos pacientes vão apresentar desvios contralaterais. Tá? Então, esse é o primeiro reconhecimento, que é a postura antálgica do paciente. O próximo item, e de extrema importância, é realizar um bom exame neurológico. Normalmente, a maioria dos pacientes, eles vêm acompanhados de dor, né? Eles vêm com dor, porém, eles vêm com sintomas associados ao que nós chamamos de parestesia. E eu vou resumir aqui, eu vou colocar, na verdade, 3 palavras junto com a palavra parestesia, que é o formigamento, choque e a dormência. Então, quando o paciente tem formigamento, choque e dormência, você pode falar que ele tem parestesia. Tá? Então, o exame neurológico ele é muito bom para detectar a parestesia, e ele é muito bom para detectar também, né, na avaliação do dermatomo, e ele é muito bom para detectar também a perda de força muscular através do exame no miótomo, e ele é muito bom para detectar também as arreflexias que podem acontecer tanto no tendão aquileu quanto no patelar, que são os locais de teste que nós temos para os membros inferiores na hora de testar o reflexo no exame neurológico. O exame neurológico ele é fundamental e ele deve ser conduzido já logo no início do nosso exame, quando há suspeita de envolvimento neural. Então, quais são os critérios para fazer o exame neurológico? Eu tenho que ter sintomatologias que ultrapassam a prega glútea. Que ultrapassam a prega glútea e que vão em direção ao membro inferior. Essa sintomatologia pode ser dor ou ela pode ser parestesia, tá? Mas o paciente tem que ter sintomas na coxa e na perna para que você faça o exame neurológico. O paciente que chega com dor somente local, dor na coluna local, não há necessidade de exame neurológico, tá? Não há necessidade nenhuma de lançar mão desse tipo de exame, tá? Então, o exame, nós temos que seguir alguns critérios para poder utilizá-lo. Nós vamos fazer teste de sensibilidade, de força, de reflexo e os testes de tensão neural, também conhecido como testes neurodinâmicos. Então, todos esses testes fazem parte de um bom exame neurológico. Então, esse aqui é o cenário que o paciente chega para você. É um cenário onde o paciente pode ter uma dor irradiada para o membro inferior. Normalmente, essa dor... Então, esse é um outro padrão da hernia de disco. Normalmente, essa dor é uma dor filiforme. Ela segue um trajeto neural, certo? Que ela começa, às vezes, na coluna. Em alguns pacientes, ele não tem dor na coluna, ela vai começar direto no glúteo e indo, irradiando a nível do membro inferior, tá? Então, o paciente precisa apresentar esse cenário que está aqui na tela. E a grande função do exame neurológico
é detectar a radiculopatia, que é a condição de perda neurológica. Então, vejam esse paciente na imagem. Vou pegar o meu apontador a laser. Ó. Esse paciente na imagem é um paciente que chegou aqui no nosso consultório. Ele chegou com déficit de dorsiflexão no membro inferior esquerdo. Ó. Olha só, ele não faz a dorsiflexão no membro inferior esquerdo. É o que nós chamamos de síndrome do pé caído. Justamente porque ele tinha uma hérnia de disco fazendo uma compressão ali no nível de L3, né, com L4, pressionando a raiz de L4, especialmente a raiz motora, tirando a força da dorsiflexão do pé. Tá? Então, vejam que sem exame de imagem, nesse paciente eu consigo ter uma boa informação, que eu tenho um comprometimento de L4, portanto, o nível segmentar entre L3 e L4, lembrando que a maioria das compressões sempre vão acometer raízes inferiores. Então, se eu tenho uma compressão de L5, vai acometer o segmento entre L4 e L5. Se eu tenho uma compressão em S1, vai acometer o segmento entre L5 e S1. Ok? Então, nesse caso aqui, nesse paciente, um acometimento entre L3 e L4, causando essa perda neurológica, perda de miótomo. Ele não tinha perda de sensibilidade e, pasmem vocês, ele não tinha dor. É um paciente que não tinha dor radicular, certo? É um paciente que tinha ausência de dor. Ele tinha somente essa perda do miótomo, tá? Então, esse é um caso de hérnia discal, onde o paciente não apresenta sintomas de dor. Ele vai apresentar apenas a parestesia e a radiculopatia, com a ausência da dor radicular, que é essa dor filiforme que nós vimos aqui, estamos vendo aqui de novo nessa imagem. Tá? Então, desmembrem da cabeça de vocês, nem sempre o paciente com radiculopatia, com essa perda neurológica, nem sempre ele vem com a dor radicular. Eu sei e nós sabemos que a maioria existe essa combinação entre dor radicular e radiculopatia, mas nós não podemos generalizar. Então, eu acabei de mostrar para você que um caso clínico, onde o paciente não tem dor. Ok? Então, o exame neurológico, nós vamos testar especialmente, né, as raízes do pé. Então, especialmente as raízes do pé. Por quê? Porque a gente sabe que os principais locais de uma herniação discal lombar está entre L4, L5 e L5, S1, logo acometendo as raízes de L5 e de S1. Ok? Então, nós vamos testar o pé do paciente. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a raiz de L4 representando pela dorsiflexão do pé, igual aqui no caso clínico que nós vimos. Os extensores do hálux vai representar L5 e os fibulares vai representar S1. Aqui, o exame do paciente, você pode utilizar com ele deitado em decúbito dorsal, por exemplo. Né? Ele em decúbito ventral, você pode testar raízes mais baixas, como, por exemplo, S1, S2, pedindo a contração dos isquiotibiais e também dos glúteos. Você pode testar uma raiz um pouco mais alta, como, por exemplo, L3, pedindo para ele contrair isometricamente o quadríceps, tá? Então, o decúbito ventral, você consegue fazer também o exame neurológico para essas raízes aqui. Com o paciente sentado, você vai testar os reflexos patelar e aquileu. O patelar mais raízes mais altas, L4 e L5, e o aquileu, raízes mais baixas, L5, S1 e S2. O paciente em pé, você pode pedir para ele fazer um agachamento, testando a raiz de L3, andar sobre os calcanhares, sobre as pontas dos pés, igual eu pedi para esse paciente que eu acabei de colocar o caso clínico aqui para você, testando raízes de L4 e também de S1, certo? O exame sensitivo, raízes altas na face anterior da coxa, a L4 a nível do hálux, L5 entre o primeiro e segundo dedo, S1 quinto dedo e S2 o aspecto plantar do calcâneo. Então, essas são as áreas para que você teste
o dermátomo do paciente, porque são áreas com menor sobreposição dermatomal. Então, são essas as áreas mais indicadas para que você faça o teste de dermato. Você pode utilizar de uma forma mais simples, como, por exemplo, eu utilizo aqui, pegando o meu martelinho de reflexo mesmo, passando a borrachinha ou passando aquele pincelzinho, espetando uma agulha, né? Ou você pode fazer de uma forma um pouco mais completa, que seria com estesiômetro. Os testes neurodinâmicos, que vão completar aqui a nossa avaliação, os testes mais conhecidos é o Stretch Leg Raising, conhecido como SLR, e o Stretch Leg Raising cruzado e o teste de Bragar. Tá? Esses testes, eles impõem uma sobrecarga no sistema nervoso periférico. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, onde eu estou com a minha caneta laser, eu estou fazendo o SLR, que é o Stretch Leg Raising. Então, eu estou colocando o sistema nervoso periférico sob tensão. Quando eu realizo ele no membro sintomático, ele leva o nome de SLR. Quando eu faço esse teste no membro assintomático, ele é chamado de SLR cruzado. Então, aqui no caso, vamos colocar um cenário. O paciente está com dor no membro inferior esquerdo. Nesse cenário, eu estou fazendo um teste no membro inferior direito, tentando encontrar essa sintomatologia do paciente no membro inferior esquerdo, e isso me dará positividade no teste SLR cruzado, caso eu encontre essa sintomatologia. No outro cenário, o paciente com dor no membro inferior direito, com sintomas em membro inferior direito. Quando eu faço SLR no membro sintomático, eu reproduzo os sintomas do paciente, logo o teste é positivo. Eu posso falar aqui que eu tenho um SLR positivo. Okay? Então, essa é a diferença entre o SLR normal e o SLR cruzado. Eu tenho o Bragar, que nada mais é que acrescentar ao SLR a dorsiflexão do tornozelo, colocando ainda mais tensão na cadeia neural periférica, podendo assim reproduzir os sintomas do paciente. Então, quando eu lanço mão do Bragar? Quando, às vezes, eu não tenho a informação necessária aqui no SLR. Tá? Então, eu coloco um pouco mais de tensão na cadeia neural, fazendo uma dorsiflexão do pé. Uma outra forma de fazer isso, tá? Que não está representado em foto aqui, mas uma outra forma de fazer isso é colocar o membro inferior em rotação interna. Então, leva até 70 graus de flexão de quadril, coloca ele em rotação interna, aduz o membro inferior do paciente e faz uma dorsiflexão, certo? Com isso também você coloca muito mais tensão na cadeia neural, né? Acoplando esses movimentos de flexão de quadril, com rotação interna de quadril, com adução de quadril, né, de coxo femoral e a dorsiflexão do pé, tá? Aí a gente coloca bastante tensão a nível aqui do membro inferior do paciente. Esse estudo científico, né? Então ele me mostra que, baseado em guidelines, estudos de diagnóstico e tratamento, como fazer o diagnóstico da hérnia de disco nesses pacientes com radiculopatia. Está na Spine Journal, um artigo escrito somente por médicos. Tá? Aliás, a revista Spine Journal é um periódico de médico falando para médicos, tá? Então é um periódico muito bacana, tem muita informação interessante. A Spine Journal, uma revista super conceituada na área de coluna. E quando a gente vem aqui na parte de diagnóstico e imagem, na questão 3, ó, vamos ver aqui a pergunta. Qual achado histórico e achado do exame físico são consistentes para o diagnóstico da hérnia disco-lombar com radiculopatia? Recomendação A, para se fazer uma análise manual muscular, são os testes de força que nós vimos nos miótomos, ok? A análise sensorial são os testes no dermátomo. Então, aqui eu tenho 2 testes que compõem o exame neurológico. Fazer o Stretch Leg Raising, buscando o sinal de Lazaev, que é a reprodução de sintomas do paciente.
fazer o stretch leg raising cruzado, que pode também ser chamado como laser cruzado. Então, esses testes são os testes mais recomendados para diagnosticar a hérnia de disco quando o paciente apresenta a suspeita de radiculopatia, que é a maioria dos pacientes com hérnia de disco lombar. Esse estudo que saiu do The New England Journal of Medicine, o estudo do Richard Neal, mostrando como faz o diagnóstico da hérnia discal lombar. Então, eu tenho um exame neurológico positivo, eu tenho um stretch leg raising cruzado positivo, dor irradiada no trajeto neural, tanto uni quanto bilateralmente, porém, para a hérnia de disco, nós vamos ter um padrão muito maior de dores irradiadas unilateralmente. Então, é um outro padrão de sinais e sintomas para a hérnia de disco. São os sintomas unilaterais e o exame de imagem compatível com o exame clínico. Ou seja, não é o exame clínico compatível com a imagem, ao contrário, tá? Eu tenho o meu exame clínico e a imagem tem que casar com o meu exame clínico. Se a imagem não estiver casando com o meu exame clínico, eu excluo a imagem e eu fico com a minha clínica. Afinal, a clínica é soberana. Valeu, pessoal. Então é isso. Essa é a nossa aula de como fazer o diagnóstico da hérnia discal sem utilizar exame de imagem. É super simples de fazer. Basta você selecionar os melhores testes e ir casando as informações que você tem, conversando com a coluna do paciente, entendendo esses sinais e sintomas, se ele tem um desvio antálgico. Quanto mais desses elementos você tiver, mais próximo do diagnóstico da hérnia discal você vai estar. Valeu? Espero que tenha gostado dessa videoaula e até a próxima.